Oi, amigos! Vocês sabem que quando o ser humano está passando por algumas situações extremas, ele é capaz de fazer loucuras. E o que levaria uma pessoa a, em 2 anos de vida, encher um pacote inteiro de diários? É isso que nós precisamos descobrir. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e a gente está fazendo uma série de devocionais com algumas passagens bíblicas que alimentaram meu coração e me direcionaram durante um ciclo da minha vida de 2023, 2024. Então, sabe quando você tá diante de uma situação e você tem que ter algumas informações na sua cabeça pra você pensar, o que eu faço agora? Essa série de devocionais é basicamente isso. O que eu faço agora? Aí eu lembrava, eu ficava ruminando esses devocionais e aí eu procurava colocar em prática. O de hoje a gente vai falar sobre a graça de Deus, a graça que nos basta. O nome do devocional é Sustentados pela Graça. E eu não sei se você já viu nos outros vídeos, mas basicamente, nesse período eu fiz um caixote inteiro de diários, meus amigos, porque realmente foi um período de muita introspecção, foi um período que eu precisei estar muito sozinha com Deus, sabe? Aquele lugar de quebrantamento com Deus. E uma das coisas que aconteceram foram esses devocionais aqui. Sustentados pela Graça começa com um título e um subtítulo, que é A minha caminhada com Cristo não depende das minhas forças. Eu acho sempre importante a gente lembrar daquilo que é basal para nossa fé, porque às vezes a gente pode se perder em marcos específicos, em experiências específicas ou em conquistas que a gente consegue e a gente esquecer daquilo que é basal para nossa fé. O versículo que a gente sempre usa para falar sobre a graça de Deus está lá em 2 Coríntios, se não me engano é 2 Coríntios, no capítulo 12, e eu acho que é no versículo 9 que vai falar: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é um versículo que a gente precisa sempre lembrar, porque às vezes a gente tá fraco e a gente fica tentando se livrar das nossas próprias fraquezas e, sabe, a gente fica tentando ser forte e tenta fazer um plano de desenvolvimento pessoal, quando na verdade a gente poderia simplesmente se render aos cuidados do nosso Deus. Sabe assim, eu me rendo, eu não consigo, eu não tenho forças. E foi em muitos momentos de rendição que eu acabei escrevendo tantas coisas, nesse momento de rendição em que eu não poderia, eu já não teria mais forças para seguir os próximos passos das coisas que estavam diante de mim. Então esse é o versículo mais conhecido e a gente vai ver também outros 2 versículos que estão aqui nesse devocional. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Então a gente precisa lembrar que tudo que a gente vive na caminhada cristã é apesar de nós. É muito lindo porque vai dizer que é Ele quem nos capacita a permanecermos em Cristo. Então se a gente se apega ao nosso próprio jeito de viver, às vezes a gente se apega ao jeito que numa temporada anterior Deus nos usava, do jeito que antes funcionava, a gente acaba perdendo a nossa base e pode chegar um momento que a gente está fazendo coisas em nome de Deus, sendo que o Espírito de Deus não está mais se movendo em nós. E é muito importante a gente ver, Deus nos capacita, é Deus quem nos capacita a permanecermos firmes em Cristo. Cristo nos chama para si, Ele é a videira, nós somos os ramos. E muitas vezes a gente pode ser arrastado, tentado, sabe? O diabo sempre vai tentar nos tirar da presença de Deus. A gente pode ser arrastado para esse lugar em que a gente tenta se firmar em uma ramificação que não é Cristo. Mas a gente precisa saber, é Deus quem nos capacita a permanecer firmes em Cristo. Não firmes em uma vitória que eu quero conquistar, firmes num jeito que eu quero fazer, firme em Cristo, o único que nos dá livre acesso a Deus. Eu quero já aproveitar esse assunto para indicar um livro, não sei se você conhece, Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Já peço desculpa pelos barulhos a fundo, mas foca aqui comigo que vai dar tudo certo. Graça Transformadora, do Luciano Subirá, vai falar pra gente desde a lei, como funcionava o sistema antigo, até a graça, que nos dias de hoje a gente desfruta da graça de Deus, e o quanto a graça é uma força capacitadora para nós. Então, às vezes, a gente não quer lutar as nossas guerras como cristãos, a gente não quer ter o nosso caráter forjado, mas a graça de Cristo
nos capacita para nós avançarmos nessa nova natureza que nós conseguimos através de Jesus. A graça é literalmente quase como uma bandeira assim, ó, não existe mais desculpa para você não se parecer com Jesus. A graça está disponível para nós. Claro que isso aqui é um breve resumo, bem por cima. 1 ou 2 capítulos foca na graça capacitadora, mas é quase que um tratado teológico que fala desde a lei até os tempos da graça. É bastante interessante se você quiser saber mais sobre a graça. E agora o segundo versículo que faz parte desse devocional, que tá lá em Salmo 84:5, que vai dizer assim: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Vamos lá, temos 2 partes nesse versículo. Como são felizes os que de ti recebem forças. A graça de Deus é basicamente isso. É algo que a gente recebe de Deus. É necessário a gente estar em um lugar de humildade pra gente receber algo de Deus. Porque eu tenho que entender que não tem nada de bom em mim. Eu preciso estar diante dele para receber e eu posso fazer isso. Tanto no dia a dia, quando eu tenho que lembrar que eu preciso ser mansa, que eu preciso, sabe, parecer com Jesus, quanto especificamente quando a gente se coloca diante de Deus, nas nossas disciplinas espirituais, e a gente fala, agora eu vou estar na presença de Deus, agora eu vou ler a Bíblia para estar na presença de Deus, porque isso vai me alimentar. Agora eu vou parar para orar, fazer, se necessário, uma lista de pedidos, ou uma lista de oração, uma lista de alguma coisa vinculada à oração, eu vou orar porque eu preciso de Deus. Quando a gente se coloca nesse lugar diante de Deus, a gente recebe dele. E aqui vai falar, como são felizes os que de ti recebem forças. O nosso Deus nos fortalece. Então, como eu disse, eu falei no início do vídeo, tá bem aqui, ó, tá bem posicionado aqui. O caixote. Em momentos de aflição, em que a gente se sente sozinho, em que a gente se sente nesse lugar em que nada faz sentido, esse momento de rendição, a gente precisa sim nos colocar diante de Deus e receber a graça dele. Muitas vezes a gente vê que a graça de Deus se manifesta em nós em momentos de aflição, em momentos que parece que o nosso chão, que não existe mais chão, e nesses momentos o Senhor se revela a nós. Precisamos sempre recorrer a Cristo nesses momentos. E a segunda parte do versículo, como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. A palavra decidem, vamos destacar decidem. É sempre muito importante a gente entender que diante de nós tem o caminho da vida e o caminho da morte. E a gente sempre vai poder escolher. O que a gente não pode escolher é colher as consequências, todas elas, daquilo que a gente escolheu trilhar. Então, os que decidem percorrer os teus caminhos. Deus tem um plano pra mim, Deus tem um plano pra você. Deus te projetou e Ele tinha um caminho pra você desde o início. Agora a pergunta é, você decide percorrer esse caminho ou você decide fugir desse caminho? Se você decide percorrer esse caminho, claro que vão ter muitas renúncias, claro que muitas vezes o Senhor vai nos levar por um caminho de dor, claro, sempre pelo caminho estreito o Senhor vai nos conduzir, mas sempre haverá graça suficiente, graça tal pra gente atravessar tudo o que nós precisarmos. E eu acho que vou até pegar aqui, Jesus me ajuda a não cair na minha cabeça. Basicamente, enquanto eu preenchia esse caixote, em parte foi terapêutico, em parte foi desesperador, e pra mim é meio que um símbolo de, sabe quando você tem uma história? Então, enquanto eu preenchi isso aqui e vivia esse florescer, capítulo 1, 2023, 2024, enfim, extremamente poético, vai lá assistir o vídeo do canal pra ver o resto. Enquanto eu preenchia isso aqui, parecia que era eterno, parecia que não ia passar. Mas depois que a gente passa pelos caminhos que Cristo nos leva a trilhar, e a gente recebe sim a recompensa, a gente se torna mais parecido com Ele, a gente passa a ver Deus melhor, a gente começa a ver mais atributos, mais facetas de Deus do que a gente via antes, a gente vê que vale a pena. Então, acho que pra gente terminar esse vídeo, eu acho que caberia bem a um versículo que tá em 2 Coríntios capítulo 4. Eu não lembro exatamente o que fala, mas que fala basicamente que as aflições que a gente passa aqui não se compara com o peso de glória excelente. Então, se a gente tá lutando por aquilo que é eterno, a gente pode ter certeza, embora a gente viva na Terra, a graça de Deus vai nos sustentar e a gente vai conhecer aquilo que Deus preparou pra nós. Então,
Como diz, eu ia falar de cabeça, mas eu não decorei de cabeça. Como são os felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Que você decida percorrer esse caminho e saiba que a graça de Deus vai te sustentar, tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, me deixa saber aqui nos comentários, ou então deixa o seu like. E se você quiser continuar acompanhando essa série de devocionais, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Hoje é o devocional de número 5, temos muitos devocionais, ao todos vão ser 32 devocionais. Então, vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!